Graça e paz, pessoal. Quero já desejar a todos um feliz ano novo. E não só isso, eu gostaria de compartilhar uma palavra, uma pequena reflexão para nossos dias e principalmente para o ano de 2023, tá? Esses dias que nós temos vivido, uma das palavras que eu mais ouvi foi a palavra medo. Talvez você tenha ouvido também essa palavra com frequência. Pessoas com medo de ter problema na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida familiar, principalmente, né? Foi um dos anos que a gente viu muitos e muitos casamentos romperem, muitas e muitas famílias ser destruídas. E eu quero deixar uma pequena reflexão que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Ou melhor, vou deixar os 5, 6 e 7, que é muito importante o versículo 5. A Bíblia vai dizer o seguinte: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo está falando isso para Timóteo. Agora olha o versículo 6 e 7. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Isso aqui é algo que ele está realizando na vida de Timóteo. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Como eu disse, a gente ouviu muito falar nesses últimos tempos por muitas coisas, né? Muita gente tem falado sobre a questão do novo governo, se vai acontecer ou não vai. Só que eu vejo que de uma certa forma não interessa muito isso, né? Porque a gente entende que existe um Deus que zela pela nossa vida, que zela pela nossa nação, né? Então, ouvindo muito, e não só de pessoas comuns, de líderes, de pastores, de amigos investidores, né? De gente considerada grande, né? No mercado e tal. Muitas pessoas falando sobre medo, o ano de 2023, como é que vai ser, se o ano de 2022 foi assim, como será agora o ano de 2023? E eu sempre vou para a Bíblia para procurar alguma coisa, para entender o que está acontecendo, né? Esse ano foi um ano de me guardar muito, guardar minha casa, guardar minha família, me guardar minha integridade, né? Até relacionado ao ministério. E analisando esse texto, quando a gente olha esse texto, a gente joga para um lado. A ciência, ela sempre veio afirmando coisas para a gente que quando a gente olha para a Bíblia, a gente nota que é mentira. Por exemplo, ela sempre vem tentando tirar o crédito de que Deus existe, porque Deus fez todas as coisas e a gente acredita nisso, a gente crê nisso e não tem como mudar esse nosso pensamento. A Bíblia também vai falar, a ciência vai querer afirmar que nós viemos do macaco, né? E ela vai trazer várias teses, várias informações para que você acredite nisso, para que você não acredite que você é filho de Deus, que Deus gerou você antes da fundação do mundo, que Ele tem um plano para a sua vida, que está tudo escrito aquilo que você precisa fazer. Não é aquilo que você vai fazer, é aquilo que você precisa fazer. Só que isso precisa entrar bem encaixado na nossa cabeça, né? E relacionado a essa palavra medo, a ciência também afirma que o medo é um sentimento. Só que o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar que o medo, ele é um espírito. Por quê? Exatamente no versículo 7, no versículo 5, no versículo 6, no versículo 5 ele está afirmando algo que ele já vinha antes, numa geração, 2 gerações antes dele. E ele está identificando aquela mesma fé, aquele mesmo espírito, morando com evidência na vida
de um amigo, na vida de alguém que ele está impulsionando a não parar, a não morrer, a não deixar o evangelho, né? E ele precisa dar continuidade, porque Paulo já sabia qual seria o final dele. Como ele fez isso para vários outros discípulos. Ele sabia que ele iria morrer pelo evangelho e tinha que ter pessoas para dar continuidade a tudo aquilo que ele viveu, a todas aquelas experiências. E ele vem para Timóteo, ele está afirmando aquilo que ele tem, e aí ele vai e fala exatamente assim: porque Deus não nos deu, ou seja, ele já sabia o que ele tinha, e ele sabia que aquilo que ele ia entregar para Timóteo, né, através de impartição, esse já é um outro assunto, através da imposição de mãos, quem Timóteo poderia ser. E ele fala que Deus não nos deu o espírito de medo, ou seja, se não foi Deus que nos deu, esse espírito não é de Deus. Então esse medo não vem de Deus, até porque o próprio profeta Isaías, no livro dele, Deus vai estar falando: não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu te encorajo. E Paulo, aqui ele está falando exatamente a mesma coisa. Ele está falando a mesma coisa, ou seja, quando você vê que existem coisas, existem planos e que você não consegue romper algumas coisas por conta desse medo, porque o medo ele vai causar 3 coisas na sua vida. Ele vai te paralisar, ele vai te cegar e ele vai te deixar sozinho. Porque esses são os estágios que o inimigo ele vai trabalhar na sua mente. Se você for procurar as histórias de quantas pessoas que se suicidaram, se você for procurar a história de gente que destruíram as suas famílias, destruíram as suas carreiras, como eles estavam antes, provavelmente eles estavam sendo aprisionados e eles estavam sendo perturbados por alguns espíritos malignos. E um desses é o espírito de medo. Então você talvez vai perguntar assim: Felipe, não quer dizer que eu estou endemoniado? Não. Mas eu te garanto que você pode estar sendo atormentado por algum desses espíritos. Felipe, tá aí, o que eu tenho que fazer? Você tem que repreender isso. Porque Paulo ele afirma que Deus não te deu um espírito de medo, mas, e aí ele afirma, de poder, de amor e de moderação. Então eu quero declarar na sua vida hoje, se até agora você está pensando no ano que vem, em romper esse ano de 2022 com esse espírito, entenda no teu espírito, porque até a própria Bíblia vai dizer que o espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta, porque essa é a forma que Deus fala com você, mas também essa é a forma que o inferno vai tentar te atacar. Ele não vai te atacar na sua carne, ele vai te atacar no seu espírito. E Paulo ele afirma que esse espírito não é de Deus, esse espírito não provém de Deus. E ele vai te dar base nisso, a Bíblia vai sempre te dar base. Então, se o espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta, quer dizer que você tem uma escolha. Quando você vai ler a Bíblia, esse espírito, ele não está em E maiúsculo, que é o Espírito de Deus. Tem muitas pessoas que falam como se fosse o Espírito de Deus, que o profeta, que o Espírito de Deus deveria estar sujeito ao profeta. Só que não é isso que a Bíblia diz. Ele está afirmando que é o Espírito do profeta, é o seu Espírito, é o nosso Espírito. Ele é sujeito às nossas vontades. Já o Espírito de Deus, ele quer que nós fazemos a vontade dele. Porque pelo Espírito de Deus é que Deus vai nos mostrar a vontade dele na nossa vida. Então, se hoje você tem vivido talvez essas circunstâncias de estar com medo, talvez de estar em estágios de depressão, de solidão, de você não consegue ver mais esperança em nada, ore ao Senhor, repreenda esse espírito na sua vida, repreenda esse espírito no seu lar, na sua casa, na sua família, no teu ministério, naquilo que Deus já falou que você vai fazer. Porque esse ano será um ano de ruptura nas nossas vidas, ruptura na sua vida espiritual, na sua vida material e na sua vida familiar. Que você receba essa palavra em nome de Jesus, graça e paz.
e fiquem com Deus.